Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Isaías 62, versículo 5. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Mais uma vez, Senhor, temos a oportunidade de estar diante do povo e diante do Senhor, para poder falar destas grandezas que o Senhor já revelou através do seu profeta William Branham. Ajuda-nos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bom, tem algumas pessoas que ainda têm alguma dificuldade para saber sobre a noiva, e eu quero falar mais um pouquinho hoje. A noiva é o eleito de todas as eras. Pode ver que o nosso povo é pequeno, e não somente o nosso, o do irmão Branham também era. E ele ainda tinha o dom de cura, que chamava a atenção do mundo, as pessoas sempre necessitadas. Mas o local de reunião, o Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, era de poucas pessoas. Aqui eu tenho a mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. No parágrafo 108, onde ele fala sobre isso. Ele diz: apenas para ver se eu sou popular. Pegue as pessoas que são de fora de Jeffersonville, que estão aqui com este pequeno grupo, e tire-os deste tabernáculo esta manhã. E eu não teria nem meia dúzia para quem pregar.
Por que isto? A noiva é composta de pessoas de todas as partes do país. A gente pensou em falar sobre isto porque ainda tem as pessoas que pensam que a noiva, ela é só aquela dos dias de João, que comeu o livrinho e profetizou. Então, não é assim. A noiva, ela é composta de pessoas de todas as partes do país. Aqui, Irmão Brana diz todas as partes do país. A noiva, ela é composta de todas as partes do país, mas não é somente do país. Do país é o dia que está sendo entregue a mensagem. Nos dias do Irmão Brana, a noiva era composta de todo o país da América do Norte. E ele mostra aqui para nós algumas partes onde estava a noiva. Ele diz, de Nova York, de Massachusetts, de Boston, de Além-Mar, da Geórgia, de Alabama e ao redor do país. Eles estão se reunindo. Então aqui parece ver uma noiva de um país. Irmão Brana não estendeu a outros países, ele falou exatamente dos Estados Unidos. Mas esta noiva, ela é composta de pessoas de toda a parte do mundo, de todas as 7 eras da igreja. Aqui, nos nossos dias, tem uma que não verá a morte. Então, você não sabe quem é. Hoje somos nós. Certo? Hoje somos nós. Que não viu a morte ainda. Porque tem esta noiva tipificada em Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Isto é um tipo. Mas tem a outra também, que ela está representada em Moisés. E estes são aqueles que vão levantar. Os nossos irmãos que já partiram, que até o Irmão Brana não está incluído na noiva que não viu a morte. Ele viu a morte. Então, o Irmão Brana não está incluído nessa noiva, certo? Ele está incluído, é da noiva, mas daqueles que vão ressuscitar. Mas tem uma noiva aqui, que é tipificada em Enoque. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomara para si. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas como aconteceu com Enoque, vai acontecer aqui nos últimos dias. Tem um povo que está andando com Deus. E aí você tem que ver como você está andando com Deus. O que é Deus? Para eu saber que eu estou andando com Deus. Bom, Deus é Espírito. Bom, isso é uma parte. Mas para eu saber que eu estou andando com Deus, eu tenho que andar com o que Deus está fazendo no dia que eu estou vivendo. Porque é ali onde se anda com Deus. Porque Deus é a palavra. Você não pode ter apenas um Deus e Espírito. Você tem que ter Deus, palavra. Certo? Você olha só para um lado espiritual, você tem que vê-lo fisicamente. E aí, a noiva, você pensa numa noiva espiritual, uma noiva de todas as eras, que vai aparecer, vai ressuscitar, levantar. Mas tem uma noiva, hoje também, que ela é visível. E esta noiva de hoje, falando de noiva, esposa, ela é a palavra de Deus
deste dia. Irmão Brana falou da noiva que era composta de todas as pessoas que criam na mensagem ali nos Estados Unidos. Mas ele fala também da noiva de todas as eras, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas olhando para a hora que a mensagem está sendo pregada, a noiva é aqueles que creem na mensagem daquele mensageiro naquele dia. Então, nos Estados Unidos, a noiva dos Estados Unidos era aqueles que congregavam no ministério de William Branham, que cria na mensagem que William Branham pregava e que estava esparramado em todo o país. Esta é a noiva. Você não pode tomar que a noiva, ela tem um pouquinho da batista, da católica, da assembleia. Não, isso já foi. Por isso veio o grito de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Nós pertencíamos a estes grupos, mas através de um chamado que é o mensageiro de Apocalipse 18:4, que é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10:7, que é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10:14-22, que é o mesmo mensageiro de São Mateus 17:11, que é o mesmo mensageiro de São Lucas 17:26-30, que é o mesmo mensageiro de Malaquias 4, 5 e 6, que é o mesmo mensageiro de Zacarias 14, 6 e 7. Bom, para vocês verem que é um mensageiro. Esse mensageiro com uma mensagem para preparar eleito na era. Mas a noiva é composta de eleito de todas as eras. Mas não pode sair fora daquela mensagem. Não existe uma noiva nas eras que ela não creu em Paulo, que ela não creu em Pedro. Não tem noiva nas eras que, ao invés de crer em Paulo e em Pedro, creram nas igrejas, nas denominações. Não, esta não é noiva. A noiva durante 7 eras são aquelas pessoas que creram na mensagem do Calvário. Puderam receber o Espírito Santo na porção da palavra pregada no seu dia, que tinha um mensageiro. Paulo era o mensageiro, mas ali estava mostrando o alicerce. Certo? Os apóstolos e os profetas é um alicerce, é um fundamento. Cristo Jesus, a pedra principal deste fundamento. Mas Jesus Cristo não é apenas a pedra principal do fundamento, ele também é a pedra principal da cobertura, que é a pirâmide, o topo da pirâmide. A pirâmide é usada por gente do mundo. A pirâmide é usada por gente que não tem nada a ver com o irmão Brana. E irmão Brana está tratando da pirâmide, não é segundo o que você sabe de religiões sobre pirâmide. Não tem nada a ver. Irmão Brana está trazendo uma pirâmide. Segundo a Bíblia, você tem estes quadros onde irmão Brana sempre usou para ilustrar a sua mensagem, como da tríplice natureza do homem. Ele tem o quadro das 7 eras e logo tem o quadro da estatura de um homem perfeito. E vocês veem que a pirâmide veio exatamente nesta estatura de um homem perfeito. Então não tem nada a ver com a doutrina dos outros, tem a ver com a Bíblia ali, ó. Éfeso, fé, Paulo. Esmirna, virtude, Irineu. Pérgamo, conhecimento, Martim. Tiatira, temperança, Columba. Sardes, paciência, Lutero. Filadélfia, piedade. Wesley, Laodiceia, amor fraternal, Branham. Então nós temos ali já a pirâmide. Isto que é a pirâmide que nós pregamos, que o irmão Branham pregou, não tem nada a ver com os mormons. Entende? Não tem nada a ver com o que outras religiões
usam da pirâmide. Nenhum explica a pirâmide como William Branham explicou e deixou as escrituras para nós ali. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 8º. Atos 7, 44 a 47. Mateus, capítulo 5, 48. Efésios 4, 11 a 15. Hebreus 11, 32, 40 e Isaías 6, 1 a 8. Ele deixou as escrituras para poder mostrar para nós esta pirâmide. Até que a pedra, aquele amor, a parte superior, o amor é a vinda dele para arrebatar sua igreja. Certo? Mas ele não pode vir arrebatar sua igreja, levá-la, enquanto ela não estiver perfeita naquela pirâmide superior, a parte final. Nós temos um corpo da pirâmide do Espírito Santo para baixo, que são as eras, e temos a cabeça da pirâmide, que é o amor, onde foram revelados os 7 trovões. É ali. Então a noiva, ela saiu de todas estas eras, ela é composta dentro de todas as eras, mas quando chegou na era de Laodiceia, ela saiu de Laodiceia para a era do Espírito Santo, que era a era do profeta, era a era do Filho do Homem, era a era de São Lucas 17, 26 a 30. Aquilo ali era a era do Espírito Santo. Aí foi para a pedra de coroa, onde a pedra de coroa mostra a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões e um novo nome. Então o corpo da pirâmide, do Espírito Santo para baixo, eles não conhecem o novo nome. Quem conhece o novo nome é aqueles que vivem nessa parte superior da pedra de coroa. Agora, a América do Norte estava ali, porque o profeta estava ali. Mas se você perguntar para eles, eles não sabem o novo nome. Outros usam o novo nome para batismo. E está tudo errado. O novo nome não é para batismo. Já houve um nome para batismo. Então, é o Senhor Jesus Cristo. Não existe novo nome para batismo. Usam-se também novo nome para cura divina. Isso tudo foi feito no nome do Senhor Jesus. Eu te digo, se você não consegue fé para ser curado em nome de Jesus Cristo, você pode orar em nome de quem você quiser. De Santa Maria, de São Pedro, de São Paulo, do irmão Brana, que não vai adiantar. Você tem que ter alcançado uma fé original do Calvário que trouxe cura divina. Gente, o ministério de irmão Brana não foi para trazer cura divina, foi para pregar cura divina. Mas o ministério de Jesus Cristo foi para trazer a cura para o povo. A cura em forma de homem. Estava nele. A cura, o ministério da cura, da fé, estava exatamente em Jesus Cristo. Em Brana, o ministério é de 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada. Isto é o ministério de William Branham. Não é ministério de batismo nas águas. Batismo nas águas, nós temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então não tem versículo na Bíblia, mas se fundamenta. As pessoas se fundamentam. Mesmo sem Bíblia, elas se fundamentam. Porque a Bíblia não tem mais versículo para mostrar para você que o batismo é em nome de Branham. Certo? Não tem na Bíblia, você não tem. Aí alguém diz, bom, mas está nas mensagens. Mas não é só as mensagens. Você tem que saber que aquilo que é da Bíblia e que foi feito no Calvário tem que permanecer até o fim. Você não pode mudar. O Calvário te deu a salvação. O Calvário te deu a cura. E se você souber que depois do Calvário é que ele foi interceder por você, foi depois do Calvário, ele teve que vencer aqui primeiro, depois que ele venceu, aí ele sobe com um novo nome, intercede por você, através do sacrifício do nome, Jesus Cristo, e no último dia, em Apocalipse 10, ele desceria do céu como um anjo forte, e manifestaria em carne, num homem na terra, e pregaria para nós 7 selos, 7 trovões, novo nome,
revelaria seu novo nome. O novo nome não podia ser revelado na primeira era, segunda, terceira, assim por diante, porque eram eras do nome. Gente, nós todos temos que passar por isso. Quem se despertar hoje ainda para essa mensagem tem que ser batizado no nome. Você não pode mudar, tem que ser batizado no nome. Foi o nome que fez isso. Agora, me entenda, William Branham diz que quando ele venceu, Jesus venceu e subiu, ele subiu com um novo nome. Ele não usou o novo nome. Ele subiu com um novo nome, porque esse era o mistério que estava em Deus, Espírito. Não era nem em Deus carne. Você tem que ver isso. O mistério estava no Deus Espírito. E nem quando ele estava aqui, Deus carne, que era filho de Deus, ele não revelou. Ele diz, o filho não sabe o dia e a hora, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, que é Espírito. É um mistério que estava reservado para o Espírito Deus revelar, não nos dias do nome, mas nos dias do novo nome. A gente vai mexendo com isso, e é a luz que Deus tem para o tempo que nós vivemos. E você sabe que o que nós anunciamos hoje, nem irmão Branham podia pregar. Tem que se entender isso, gente. O dia e a hora, nem irmão Branham podia pregar. Porque naquele dia, ele também não sabia. No dia que aconteceu, ele não sabia. Nós temos aí parágrafos que ele não sabia das 7 trombetas que já tinha soado no 6º selo. Ele não sabia daquela hora da vinda. Então ele foi deixando para nós, porque ele não podia falar, porque o próprio Deus disse para ele, não diga a ninguém. Aquilo, mesmo que ele sabia, ele não pôde falar. Nós temos parágrafo no 7º selo, 161, da antiga tradução, que ele diz, a terceira etapa, o que vem. A terceira etapa era o que ele estava pregando. Mas ele não sabia no momento que está sendo pregado. Já na mensagem do 3º selo, irmão Branham mostra ali nos primeiros parágrafos, creio que parece que 16, ele diz que quando está acontecendo as coisas, o povo que vive na hora que aquilo está acontecendo, não sabe que aquilo está acontecendo. Jesus veio, os judeus não souberam que ele era o Messias. Aí Pedro veio, o povo não sabia. Mas Pedro, é ele que tem chave? Aí começaram a arrumar várias chaves. Você vai na própria Bíblia e você vai ver vários homens, várias pessoas querendo usar a chave. Simão Mágico, Alexandre Latueiro e outros querendo usar a chave. Mas a chave tinha sido dada unicamente para Pedro. Então, estas coisas que nós temos hoje, temos que entender que nem irmão Branham podia falar, porque irmão Branham foi proibido de falar. As coisas que irmão Branham pregou, nem João podia escrever, porque foi proibido de escrever. Mas eu te pergunto, João viu ou não? Viu. João ouviu ou não? Ouviu. Ele viu e ouviu tanto que ia escrever. E a voz disse para ele, não escreva. Então, ele sabia, mas não podia escrever. Certo? Ele sabia, Branham sabia muitas coisas, mas não podia pregar aquilo para nós e deixar claro para nós, como dizer para nós assim, ó, o novo nome é Branham. Não, quem tem que falar isso é a noiva, é a esposa que fala. Não é ele, não é ele, é ela que aceitou e diz, eu tenho o nome dele. E o nome dele é o novo nome de Jesus Cristo. Aquilo ali não é apenas o nome da família Branham. A família Branham não tem o H. E nem da família natural do irmão Branham, que tem H. Mas é da família espiritual.
E isto ele mostra, a semente não herde com a palha, aquela azulzinha mais fina, parágrafo 19. Ele diz, Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra, nasce. Aleluia. Agora, eu tenho que saber que o tempo de uma mensagem é ali que tem a noiva. Eu quero que você entenda isso. Tinha muitos pregadores bons, muitos crentes bons no tempo do irmão Brana, mas a noiva do dia não estava naquelas denominações. A noiva do dia tinha saído secretamente, porque o irmão Brana não dizia, sai daí, vem para cá. O irmão Brana não dizia. Mas a noiva daquele dia saía, porque ouvia a mensagem, sai dela, povo meu. E ele diz, mas se eu trazer vocês para o tabernáculo Brana, seria tão culpado como os demais. Porque ele não poderia trazer as pessoas quem tinham que decidir. Elas que ouviam e que tinham que decidir. Eu creio nesta mensagem. Então, se eu creio nesta mensagem, eu vou me pôr ao lado de quem? De quem tem esta mensagem. William Branham era o único que teve essa mensagem que nós temos aqui hoje. Foi William Branham que teve. Então, ao lado de quem a América tinha que colocar? Ao lado de Liveio? Não. Ao lado dos outros teólogos, irmão Wood? Não. Ao lado dos demais pregadores, Billy Graham, Oral Roberts, Kelly Osbourne? Não. A noiva dos Estados Unidos tinha um mensageiro. E se ela não está com o mensageiro, ela não é noiva. E o mensageiro não precisa dizer, vocês têm que vir tudo para Franca. Não tem que falar. Quantas pessoas querem mudar para cá? Deixa as para fica na sua cidade. Você é terra do norte, morre aí. Você é terra do sul, morre aí. Você é terra de Minas Gerais, fica por lá. Porque talvez as pessoas queriam mudar para o tabernáculo Brana, ficar em volta do tabernáculo Brana, achando que é ali que ia acontecer a coisa. Não. Fica cada um no seu lugar. Deus está apenas te colhendo, tirando você dos lugares de fé errada e colocando você na fé que ele tem naquele dia. Agora, se você notar, a fé que Brana tinha no dia era errada para outras pessoas que não creem em Brana. A fé que nós temos hoje é errada para os que não creem em nós. Nós temos que entender isso. Não, todo mundo tem que crer. Tem nada. Eleito. A noiva é o eleito de todas as eras. Agora, teve a era do Filho do Homem. A gente vai posicionando mais coisas. E como pode? Irmão Brana pregou, não tem mais era. Certo? Ele pregou no primeiro selo 90, da antiga tradução 91. Ele diz, olha, não tem mais era. A última era é Laodiceia. Não tem mais era. Aí ele, ali mesmo ele vem pregando. Tem a era do Filho do Homem. A era Abramita. Ele vem pregando. E diz que não tem mais era. Então você tem que entender que não tem mais eras da igreja. Porque as eras da igreja são 7. Não tem mais era. Mas tem uma era que você sai das eras. A era do profeta, a era do Filho do Homem, a era da noiva. Saiu das eras. Saiu da era pentecostal, que foi exatamente a parte final de Laodiceia, que irmão Brana viveu lá dentro e saiu lá de dentro. Saiu tanto lá de dentro que os que quiserem entrar na mensagem do dia tinha que ouvir Cristo batendo na porta dos pentecostais. Laodiceia é um movimento pentecostal. Cristo está batendo no movimento pentecostal, dizendo, aquele que ouviu minha voz. Que voz é? A voz de Brana. A minha voz naquele dia, Deus está dizendo, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. O povo nunca ia aceitar cear com o mensageiro. Todo mundo diz que ceia é com Jesus, e estão ceando com o diabo, estão ceando com o inimigo, e dizendo que estão ceando com Jesus. Aí eu estou com Jesus.
Eu já disse, esses dias eu ouvi um crente adventista pregando muito bom, maravilhoso, e citando os versículos, passou por Atos 2,38, citou também, e fez um batismo na hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso daí. Eles não têm luz, são estudados, são formados, são teólogos, mas eles não têm luz da Bíblia, não sabem nem o nome do Pai. Sabe falar, sabe mesmo, são pessoas que sabem falar, não são como nós que nunca estudamos. Nosso estudo é nada perante eles, mas o que manda é a revelação. O estudo de Pedro era nada, mas o que mandava era a revelação. E para começar, não era nada, mas tinha a chave. William Branham não era nada, mas tinha a chave. João não é nada, mas tem a chave. Você não é nada, mas tem a chave. Aleluia. Então, esta noiva, eu quero fixar bem, porque no dia que está manifestando a mensagem, as pessoas não percebem, só a noiva percebe daquele dia. E a noiva são poucos daquele dia. Eu não sei porque o irmão Branham diz meia dúzia, é muito pouco. Se você tirar vocês daqui de dentro, dos estados que estão aqui, enquanto ele estava pregando, reconhecendo, se eu disse a mensagem, de se tirar vocês de fora que vieram para cá, se tirar, olha, eu não teria nem meia dúzia para quem pregar. Tem outra mensagem que ele diz, olha, se subir 12 dos Estados Unidos, 12. O irmão Branham não estava fazendo a conta exata, eu entendo isso também. Não pode ser só 12. Entende? Não pode. Tem mais nos Estados Unidos. Tem mais. Mas o mais que existe que existia nos Estados Unidos eram aqueles que ficaram com a mensagem do profeta até o final. Ficaram com a mensagem do profeta naquilo que ele pregou. E não formou nenhuma denominação e creu na mensagem do irmão Branham e viveu aquela mensagem. Agora, você não pode chamar esse povo que vive a mensagem do irmão Branham de que eles esperam o irmão Branham para ressuscitar, para revelar sétimo selo, 7 trovões, novo nome e terceira puxada. Você não pode chamar esse povo de um povo que é da noiva. Não é da noiva. Por quê? Porque essa mensagem foi pregada nos Estados Unidos, foi revelado lá, e gente de lá não sabe. Então, é o que o irmão Branham diz. São poucos que conhecem, são poucos que sabem quando Deus está operando. A mesma coisa é hoje. Nós queremos que muita gente seja da noiva. E creia, não é questão de crer no que eu prego, não. Se o que eu prego não foi o que Branham pregou, então deixa de mão. Eu sei que lá adiante ele me ouve e diz, bom, a mensagem de um homem só é sua. Mas se Branham não pregou, então eu estou errado. Mas está na mensagem. Quem dizer ser este 129, Cristo é revelado. Cristo, mistério de Deus revelado. Você procura, está tudo ali. A ti te digo, a mensagem é para um. No tempo de William Branham, a mensagem era um só. Por isso que eu te digo, quem não esteve com William Branham eu não encontrei ainda. Quem não está comigo está perdido. Branham não disse isso. Então eu também não posso dizer, quem não está comigo está perdido. Mas a verdade é, quem não estava com Branham está perdido. Não precisa dizer por quê? A mensagem em cada época é para uma pessoa, é aquela pessoa que semeia e todo mundo crê, porque é um só pensamento, um só coração. Se você tomar Atos 2, você vai ver que mesmo tendo ali 11 apóstolos, era um só coração. Por quê? A mensagem era que Pedro estava entregando. Os outros estavam só ouvindo, dizendo amém. É isto mesmo. Cria naquela mensagem.
Se eles quisessem falar também, dizer, Deus está nos usando, não é só Pedro, não. Ele está nos usando também. A mesma mensagem de Coré, Datã e Abirão. Foi o que o Mombrano pregou. O Mombrano disse que Coré, Datã e Abirão diz, não é assim não, nós também somos santos. A congregação também é santa. Não é só Moisés e Arão, não. E Deus provou para ele, é só ele mesmo. É só Moisés. Só Moisés. E depois que Moisés morreu, é só Josué. E sempre veio assim. Aí partiu Josué, é só Eliseu, é só Elias, é só Eliseu, partiu, é só Jeú. E depois a mensagem era para nos dias de João Batista, um só. Depois de João Batista é só Jesus. Depois de Jesus Cristo era só a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, ele que tinha a chave. Você fica atrás de gente que não tem chave, conversa, prosapia, nem discute. Eu não sou a favor de quem discute, por favor. Não sou a favor de quem discute essa mensagem que pregamos. Essa mensagem, ela é livre. Tem gente agora que não quer me ouvir. O que faz? Pega o seu computador e passa para outra coisa. Tem tanta coisa, para que ficar me ouvindo? Não precisa discutir. Eu não quero te ouvir. Para que você mandar coisa para mim que eu não quero te ouvir? Você não quer me ouvir. Para que eu vou mandar CD para você que você não quer me ouvir? Eu vou perder CD, não vai adiantar nada. Então, para mim não perder, não mando. Não mando para quem não quer, para quem não pede, não mando. Certo? Então a mesma coisa é cada pessoa. Vocês deveriam parar de discutir. Vocês deveriam fazer como o William Branham diz, Deus não discute, nem seus filhos. Se você começa a fazer isso, você começa a mostrar que não é filho. Quando você começa a discutir com o outro, não, deixa eles falando sozinho. Minha irmã, não quero te ouvir mais. Deus te abençoe. Meu irmão, não quero te ouvir mais. Deus te abençoe. Não sei como é que faz lá, bloqueio, sei lá o que faz. Não quero te ouvir. Qual o motivo? Para que eu vou discutir? Vou te ouvir? Vamos discutir. Então não vamos ouvir um ou outro. Deixa só para quem crê. A mensagem é para quem crê. A mensagem no dia é para quem crê. E principalmente aqueles que já passaram por esta mensagem. Aprenderam com esta mensagem. Bom, a noiva é composta de gente de todo o país. Aí eu poderia dizer para você, a noiva aqui no Brasil também ela é composta de gente do estado de São Paulo, Minas Gerais, não vou falar todos os estados porque eu não dou conta, né? Mas lá no sul, no norte, no nordeste, a noiva ela é formada por toda parte. Agora, que todos eles estejam crendo como João da Bíblia. Eles não têm que crer como eu, eles têm que crer como João da Bíblia. O João da Bíblia comeu o livrinho. Então vocês têm que crer como João da Bíblia. Crer como ele. Não precisa crer como eu. Crer como João da Bíblia. Você não precisa comer o livrinho como eu comi. Coma como João da Bíblia. E eu te garanto, se você comer como João da Bíblia, nós dois vamos andar juntos. É o mesmo alimento, porque eu estou comendo a mesma coisa. Estou comendo o que o João da Bíblia comeu. Agora, não me traga mais gente. Agora você quer mandar um mané da Bíblia, o Pedro da Bíblia, que não é para esse dia? Não vai adiantar, filho. Você pegar a mensagem de Pedro e querer colocá-la dentro desta parte nossa hoje, não tem lugar para ele. Por quê? Porque ele já pregou a mensagem dele, eu só tenho que obedecer. A mensagem de Pedro, eu tenho que obedecer. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37, 38.
que é o que eu tenho que fazer? Só crer e obedecer, ir e batizar. Agora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Eu tenho que achar esse sétimo anjo. Agora, para mim, Billy Graham não é sétimo anjo, Oral Roberts não é sétimo anjo, T.L. Osborne não foi sétimo anjo, e irmão Oliveira não tem nada a ver com sétimo anjo, muitos já partiram, mas não é sétimo anjo. É nos dias da voz do sétimo anjo, não é você ouvir um outro homem. É os dias da voz do sétimo anjo, porque ele foi quem revelou toda a palavra que estava escondida. Tudo que era mistério foi nos revelado nos dias da voz do sétimo anjo. A mesma coisa vocês fazem com João. Quem foi comer o livrinho? Aí, eu sei que a gente pode dizer, eu posso pregar também, o sétimo anjo comeu o livrinho. Mas você vai ver na Bíblia, quem foi comer o livrinho? O sétimo anjo tinha o livrinho na mão. Quem comeu foi João. Vai ao anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e diga, dá-me o livrinho. É João. Foi João, não foi o sétimo anjo. O sétimo anjo ficou sem o livrinho quando João o pegou. O sétimo anjo ficou sem o livrinho. Eu sei que as pessoas não entendem, mas o anjo forte ficou sem o livrinho quando o sétimo anjo pegou. Se você quer o anjo forte, você tem que saber onde o anjo forte está. Estava em Brana. Aí você diz, não, eu quero aquele do céu, cadê ele? Eu quero. Não, aquele lá não, aquele lá é o sétimo anjo que tem que pegar aquele livrinho. Aí o sétimo anjo pegou aquele livrinho. Aí você tem que ir a ele. Vai ao sétimo anjo. Por quê? O anjo forte está nele. Eu sei que há discussão. Não, mas o livro é do anjo forte e é para nós ir no anjo forte. Vai ao anjo forte, vê se você acha ele. O anjo forte, ele desceu do céu e ele pisou com o pé direito no mar, com o esquerdo na terra, que era na América do Norte. Ele pisou com o pé esquerdo lá na América do Norte. E com o pé direito no mar, que é multidão, línguas e povos. Isto quer dizer águas. Multidão, línguas e povos. Esta é a revelação que o irmão Brana deixou aí para nós. Então, se você encontrar o anjo forte, você tem que ver quem está com o livrinho. Eu estou vendo um homem comer o livrinho ali. Então o anjo forte está lá. Eu estou vendo um homem revelar o livrinho. Então o anjo forte está lá. Eu estou vendo um povo comer o livrinho. Então o anjo forte está nesse povo. Por quê? Porque é o processo dele. Ele descendo do céu, ele, olha, só termina com o rápido. O anjo forte desce do céu, com o livro na mão. Isto quer dizer, ele não está mais no trono. Desceu do céu, com o livro na mão. Acompanhe o processo. Deu o livro para o sétimo anjo. O sétimo anjo revelou. Ninguém mais podia revelar. Nem João pode escrever e nem João pode revelar. Só pode comer depois de revelado. Agora o anjo dá o livro para o sétimo anjo. O anjo forte dá o livro para o sétimo anjo. O sétimo anjo não deu o livro. João teve que ir nele. Isto é, cada crente hoje, vamos falar aqui, cada crente hoje tem que ir no anjo forte. Que o anjo forte estava encarnado em Brana. Todo João tem que ir no anjo forte. É João. Ele vai ao anjo forte. O anjo forte está em Brana. Ele pega o livro e já tem uma mensagem para ele. Você não pensa que esse livro, essa beleza que você está vendo, vai ser amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Mas você come, profetize a povos, reis, nações e línguas. Irmãos, formando a noiva, vamos ver aqui, porque a noiva é o eleito de todas as eras. Agora nós estamos vendo a noiva do Brasil.
Porque o novo nome foi pregado na América do Norte, mas ninguém ficou sabendo. Os 7 trovões foram revelados na América do Norte, mas não ficaram sabendo. Os homens que viveram com o irmão Brana, os mais próximos do irmão Brana, eles vieram dos Estados Unidos ao Brasil e nunca pregou nada disso. Nunca pregou. Desde 1972, 73, eu acompanho esta mensagem aqui no Brasil. E gente dos Estados Unidos vindo pregar. Nunca pregou 7 trovões, novo nome. Por quê? Porque não tinha. Você não pregou porque não tinha. Mas onde é que foi revelado? Isso, novo nome, 7 trovões, 7º selo, não foi revelado no Brasil. Foi revelado na América do Norte. Foi comido no Brasil. Não foi revelado. Foi comido. E o 7º anjo não veio procurar nós. Vai ao anjo. João, vai ao anjo. Não é questão, é Deus que vem aqui, ele diz, vai. Vai ao anjo e diga para ele, dá-me o livrinho. Vai ao anjo. João, vai ao anjo. Diga para ele, dá-me o livrinho. Então a questão nossa é isso, irmão. Já fomos ao anjo, já pegamos o livrinho. Esaú, você chegou tarde. Jacó já tinha sido abençoado. Certo? Isso é bíblico. Isso foi o que o irmão Brana pregou. Que Esaú chorou amargamente. Tarde demais. Por quê? Queria a bênção. E ele chegou e disse, meu pai, aqui está o guisado que o senhor pediu. Cheiroso. Mas, irmão, o que adianta um guisado cheiroso para um estômago cheio? É? Oh, mas está cheiroso. Vai, ele diz que o fazão, você pode comer de tudo, mas quando chega o fazão, entra mais, desce mais. Mas aqui está o guisado de Esaú. Quando ele chegou para entregar, era o guisado que o pai gostava. Pelo que eu vejo na Bíblia, Jacó não sabia fazer esse negócio. Não sabia fazer guisado. Precisou da mãe. Ele não sabia. A mãe foi que ouviu o pai dizer, filho, para o Esaú, vai, mata a caça, faz um guisado para mim, traga-me, para que eu te abençoe e morra. A mãe ouviu, a igreja eleita ouviu. E enquanto naquele dia Esaú lutou, ele lutou e não estava conseguindo nada. E ele foi tão longe e não conseguiu nada. O Jacó pegou ali mesmo no quintal, matou o cordeiro, fez o guisado, pertinho, fácil. Ele era o eleito para aquilo, irmãos. Ele era eleito. O Esaú nasceu primogênito, mas eleito como primogênito foi Jacó. Mas quem nasceu, tem um que nasce, o outro é eleito. E ele nasce para a primogenitura, o outro é eleito. Então o Esaú nasceu como primogênito, mas eleito era Jacó. Tem muita gente aí que nasceu como primogênito e diz, a mensagem é nossa. Você nasceu como primogênito, mas a eleição é nossa. A primogenitura é nossa, a palavra do dia. Que tem gente que quer a primogenitura de cura divina. Pega para você, não é a mensagem do dia. Coma! Não é a mensagem do dia. Se você quer, vá, pega para você e coma. Mas tem uma coisa, tem o prato do dia. Para que eu te abençoe, diz Isaac. Diz Deus, diz Jesus. Para que eu te abençoe. Até que o Jacó achou a caça,
que o Esaú achou a caça, o Jacó já estava com o guisado pronto. Vocês sabem, fez toda a coisa errada, porque ele amava a primogenitura. O outro tinha primogenitura, mas não importava. Os Estados Unidos tinha primogenitura, tinha as mensagens, mas não adiantou nada para eles. Nós não tínhamos a mensagem, mas nós buscamos a mensagem. Nós recebemos essa mensagem. Eles têm que saber que é uma forma eleita. A forma de Jacó foi eleita. É a eleição que faz isso. Você encontrar aquilo. E foi isso que nós fizemos. Encontramos. Você sabe que o Jacó fingiu de Esaú. E é tão difícil fingir de Esaú porque Esaú era peludo. Peludo nos braços, peludo no pescoço. E o Jacó era um fundo de garrafa. Mas ele fez de tudo, pegou a própria pele do cordeiro, que a coisa fica parecendo pelo, e o pai era cego. Eu tenho que ser abençoado. Irmão, quando tem que ser abençoado, não adianta. Você tem que saber que Deus vai dar aquela bênção. Eu não mereço, mas quem disse que Jacó merecia? Ele não merecia, estava fingindo que era o irmão para ser abençoado. Chega aqui. Pôs a roupa do irmão. O homem era esperto. Porque a roupa dele podia cheirar casa. Mas a roupa do irmão cheirava campo, que era caçador. Ele pegou tudo direitinho, pôs a roupa do irmão e chegou: papai, aqui está o guisado. O senhor pediu para o senhor me abençoar antes que o senhor morra. Ele disse: quem é você? Começou a descobrir, porque você conhece pela voz. Eu sou Esaú, teu filho. Então chega aqui perto, deixa eu ver se é. Cego, né? Pôs a mão, passou a mão no pescoço, tem pelo. Passa a mão no braço, tem pelo. Mas o pai não estava enganado. O pai diz: olha, a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Estou vendo que tem pelo no braço, no pescoço, mas a voz, nos dias de Pedro, você sabe, a tua voz te denuncia que você é um deles. A voz de Jacó denunciou para o pai: você não é Esaú, você é um mentiroso aqui. Você quer a bênção. Mas o que eu posso fazer? O guisado está cheiroso. Eu prometi abençoar. Então, mesmo assim, ele chegou e abençoou ele com todas as bênçãos: 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Abençoou ele. E ele saiu. Daqui a pouco chega o Esaú, com o guisado, cansado. Papai, deu um trabalho, mais um trabalho terrível para poder achar uma caça para fazer o seu guisado. Mas aqui está. Ele diz: mas quem é aquele que veio aqui? Eu já comi, eu já estou cheio. Eu já abençoei. Quem é aquele? O Esaú diz: é meu irmão. Só pode ser ele. Só pode ser meu irmão. Que aqui, se tem os Estados Unidos tiver um irmão, é o Brasil. Porque agora vocês têm que saber que o que ficou lá não tem eleição nos Estados Unidos. O que ficou na Alemanha não tem eleição. O que ficou na Inglaterra não tem eleição. O que ficou nos Estados Unidos, depois da morte do profeta e dos eleitos do dia, não tem mais eleição. A bênção foi transferida. Já saiu dos Estados Unidos, já veio para o Brasil. Você comeu o livrinho. Eu digo veio para o Brasil porque você sabe que você foi ao anjo forte. E o anjo forte estava em Brana. E você descobriu que ele estava nos selos, nos trovões. E comeu esse livrinho. O meu tempo está terminando e eu não li um parágrafo que eu tenho que ler aqui. Muito bem. Aleluia. Ele diz: eles estão se reunindo. Amém. O que é isto? Haverá luz no tempo do entardecer. No tempo de Mão Brana. Agora não é entardecer, agora já está quase amanhecendo. O sol está quase nascendo para os judeus.
Nós estamos agora na última horinha aqui. A hora mais turva, mais perigosa, é aquela hora antes do sol nascer. É hora perigosa. Então nós estamos vivendo nesta hora, não mais no entardecer. O entardecer foi o nascimento do irmão Brana, o entardecer do ministério foi quando o irmão Brana pregou, à meia-noite, quando os trovões foram revelados, de 63 a 65, e da 0 hora para cá, é a noiva que está tomando conta, é a lua, não é mais o sol, é a lua. O sol está batendo nela, refletindo. Ela é o refletor do sol. Ela está mostrando a luz do sol. Nós não temos luz própria. Nós mostramos a luz de Brana, a luz da revelação, dos selos que ele pregou, que ele revelou. Nós não temos revelação própria. A mensagem dos Estados Unidos de Brana bateu em nós. É o período da 0 hora a quase 6 horas da manhã. E nós estamos aqui neste último momento, mas que nós já temos recebido a mensagem da hora, e estamos vendo a noiva, o eleito desta era agora, o eleito deste dia. Você não pode dizer que é eleito se não tiver com quem comer o livro. E se você comer o livro e depois sai galanteando por aí, que o livro é seu, você sabe que não é seu. Lá no seu interior, você sabe que você não tem ministério para isso, que não teve ministério para isso. Esse é o problema. As pessoas perderam a palavra. Esaú, chego agora, Senhor, não tem uma bênção para mim? Não tem mais uma bênção? Não, o novo nome já foi revelado. O João já pregou, já comeu, ele já falou para todo mundo no Brasil. Qual é o novo nome? Então, Esaú, para você não tem mais nada. Mais nada. Não, aí ele chorou. Não tem mais nada. Não sobrou nada para me pregar. Não sobrou nada para me falar do Cordeiro saiu do trono. Não sobrou nada para eu dizer, eu vi isso aí, eu encontrei isso, eu quero dar isso novo para vocês. Não achou nada, Esaú. Não, você chegou tarde. Já foi pregado, filho. Já foi pregado. Você diz, o Osmar se apoderou de algo que nós ajudamos ele. Esse é o Jacó, filho. Vocês não me ajudaram a ler a mensagem no início e descobrir essas coisas? Então, vocês eram Esaú, eu era o Jacó. Eu sei que não vai ser entendido isso, mas eu tenho que falar dessa forma. Quem foi que pregou? Quem foi abençoado com selos, trovões, novo nome? Quem foi? Não foi você, Esaú. Foi o Jacó. Amém. Mais um pedacinho aqui agora. A noiva é o eleito de todas as eras. Revelação dos 7 selos. O primeiro selo, parágrafo 105. Vejam agora. Este é o eleito. E quando veio o clamor, aí vem o esposo, então cada um daqueles que estavam dormindo através daquelas eras, despertou, cada um. Veja, não é como pensávamos. Deus vai buscar no meio de uns poucos milhares de pessoas desta era, a uns quantos e tomá-los. É o próprio eleito de todas as eras. Mas a era que ficou com Irineu, é só quem ficou com Irineu. Quem ficou com Martim, com Columba, com Lutero, com Wesley, com o movimento pentecostal no início do século XX, e com Brana. Quem tem uma mensagem, a parte de Brana, está perdido. Quem tem uma mensagem, a parte de João, está perdido. É João que comeu, procure quem comeu o livrinho, fique ao lado dele. Irmão Brana diz, quem se colocar do meu lado, se coloca num terrível lugar. É o lugar de crítica, que os outros te difamam. Deixa de difamar. Então não é como nós pensávamos, Deus vai pegar um punhadinho daqui. Não, são eleitos de todas as eras. Esse punhadinho que ele vai pegar aqui, é aquele Enoque. Andou com Deus e Deus para si o tomou. E em cada época, Deus teve um povo ao lado de alguém. Agora, se Deus teve um povo ao lado de Pedro, ao lado de Jesus, ao lado de Pedro, ao lado de Brana, Deus tem um povo ao lado de João.
Nós não temos dúvida. Eu quero estar ao lado de João. Você não quer estar? Eu quero estar ao lado de João. Porque se eu estiver ao lado de João, eu sei que eu estou seguro. Eu sei que eu estou com uma mensagem original. Pode ser chamado de Jacó, mas pelo menos não é Esaú. É Jacó, mas é eleito. É Jacó, mas tem a primogenitura dos selos, dos trovões, do novo nome, que o Esaú não deu conta. Eu tenho que terminar. E esta razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás, como intercessor, até que o último entre na última era. O que acontece quando o último entra na última era? Então, estas revelações do que isto tem sido irrompem sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. Então, se elas veem o que aconteceu, se essas revelações irrompem sobre as pessoas, é só depois que o último entra. Então, as revelações já irromperam faz muito tempo sobre as pessoas, de saber sobre o Cordeiro, ser do trono, novo nome e assim por diante, 7 trovões, 7º selo encarnado em William Branham. Eles procuram uma mensagem de 7º selo. Não, o 7º selo era um homem. Vocês estão procurando um livro, uma mensagem? Não, o 7º selo era um homem. Você pode não ver, vou te ser claro, você pode não ver o 5º selo um homem, o 6º selo um homem. Você pode não ver, mas o 7º selo é um homem. O 7º selo é claro. O 7º selo é a vinda do Senhor. É o que a Bíblia diz, é o que a mensagem diz. Meia hora, quase meia hora de silêncio, é a vinda do Senhor. E aí está a mensagem do profeta. A vinda do Senhor em carne. Uma vez eu pensava que a vinda do Senhor era rapto apenas. Mas logo veio a revelação dentro da mensagem do profeta. Como que você vai no rapto se você não tem a revelação do que o profeta pregou? Então, primeiro temos a revelação do que o profeta pregou, aí sim estamos preparados para o rapto. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de falar um pouco destas verdades que só o eleito pode rejubilar com elas. Manifesta-te a nós, nossos corações sejam dominados pelo temor e tremor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e não estamos falando para macular quem quer que seja. Nós estamos aqui num lugar terrível, Senhor, que somos considerados como um Jacó, mas um Jacó eleito, um Jacó que tomou a primogenitura, um Jacó que pegou os selos, os trovões, o novo nome e comeu. Estamos agradecidos por isto. Dá-nos uma vida limpa, a vida de Israel agora, porque quando tomamos o novo nome, já não somos mais Jacó. Hoje somos Israel, isto é, bramitas com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus, cada dia meu viver, quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver. Jesus, servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero amar sempre a Jesus, quero a Ele sempre dar prazer. Jesus, eu quero andar, oh Jesus, sempre viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus sempre
Jesus, servir